Fala NFTeiros, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Esse canal todos os dias traz notícias, atualizações sobre todos os jogos ou os principais jogos NFTs, do momento. E hoje vamos estar falando aqui da atualização do nosso querido Bomb Crypto, Acredito que se você faz parte do projeto do Bomb Crypto, você percebeu que hoje nessa madrugada teve uma atualização muito importante, inclusive, uma nota de esclarecimento dos devs, Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa a tua curtida, deixa aí o teu like, Deixa no comentário do que é que você achou dessa atualização, se você já faz parte do projeto Bomb Crypto, enfim, lembrando de que aqui nós não estamos dando nenhuma dica de investimento. Aqui nós estamos trazendo apenas o nosso parecer, o nosso ponto de vista, do mercado de criptomoedas. Então, pessoal, vamos aqui sem mais delongas, abordar a atualização que houve nessa madrugada, A manutenção do servidor aconteceu entre 5 e 7 e meia da manhã, só que, algumas pessoas conseguiram até logar um pouquinho antes, parece que eu loguei depois das 7, mas algumas pessoas conseguiram logar um pouquinho antes, eu vi lá subir nos grupos, Aqui tá um pouquinho de calor, pessoal, mas é normal, por isso que eu vou ficar aqui sempre me cuidando aqui, tá? A gente está no nosso ambiente de gravação. Enfim, pessoal, e a correção, voltando aqui, a correção dos bugs, qual foi a principal correção, qual foi o principal ponto que eles vieram corrigir, dentro do jogo. A galera vinha reclamando há muito tempo em relação que os bonecos, os heroes, eles ficavam se batendo, ou indo na mesma direção, ou eles ficavam parados em determinado ponto ali, queimando toda a sua energia, acabava não explodindo bomba. Às vezes, você tinha que ficar voltando dentro do próprio jogo lá e ficava uma coisa meio chata, porque mesmo você programando o Bolt, aqueles que usam Bolt, e aqueles que ficam de forma manual, isso é muito estressante, Os heróis eles não estavam se movendo e eles fizeram essa correção, tá? Mas também houve uma atualização importantíssima para a saúde do jogo, que foi o mecanismo de cálculo e a taxa de retirada agora, que vai ser aplicada assim. Muitos vão ver com maus olhos, vão sempre reclamar, mas eu vejo com bons olhos para a saúde do projeto. O primeiro ponto aqui fala o seguinte, que ao reivindicar é o primeiro perfil de retirada. O primeiro perfil de retirada, ao reivindicar, a tua retirada maior que 40 ou igual a 40, tá? Aliás, maior que 40 e menor que 60, ou seja, de 40 entre 40 e 60, tá? A taxa do imposto que vai ser cobrada dessa retirada vai ser de 10%. Então, se você tiver 40 Bitcoins e você quiser fazer a retirada, você vai estar pagando ali uma média de 4 Bitcoins. Essa moeda ela vai ser queimada dentro do jogo, ela fica retida dentro do jogo. Eu vou colocar como se fosse queimada dentro do jogo. Vou falar dessa forma aqui, tá? O segundo perfil, E um detalhe, pessoal, antes de eu ir para o segundo perfil, esse primeiro perfil aqui é o perfil dos mãos de alface, Aqueles que não estão ali apressados, que querem logo saber de estar retirando a moeda. Agora, interessante, muitos ficam vendendo a ideia, mas tem que holdar a moeda. Mas uma coisa muito importante em relação a estar passando o caminhão aqui próximo, pode fazer um pouco de barulho e captar aqui, pessoal. Mas vamos lá. Em relação à questão de holdar moeda. Holdar moeda, pessoal, vocês têm que entender que holdar é dentro do jogo. Você tem que manter a moeda dentro do jogo e não fazer retirada na MetaMask. Holdar na MetaMask, aí você consegue holdar com outras moedas, mas esse hold que você faz na MetaMask, ele não influencia em nada em relação à sustentabilidade do projeto. Você, para holdar a moeda, você tem que manter essa moeda
dentro do projeto, beleza? Bem explicado, né? Bem simples. A segunda opção aqui, pessoal, ao reivindicar os Bcoins, né, entre 60 e 80, entre 60 Bcoins e 80, o imposto é de 6%, tá? Então, você já calcula aí, se você está dentro desse perfil, você já faz esse cálculo e você vai saber qual que é a taxa que vai ser aplicada nos teus Bcoins, tá? Sem choro. Ao reivindicar, a terceira opção aqui, ao reivindicar os seus Bcoins acima de 80 acima, o imposto vai ser de 3%. Graças a Deus que eu me encaixo nessa terceira opção. Inclusive, deixa aí nos comentários, né, em qual perfil, em qual desses 3 perfis aqui você se encaixa, beleza? Deixa o teu comentário positivo, se quiser reclamar, reclama. Só não falta com respeito nos comentários, beleza? Respeita aí o comentário dos outros, a opinião dos outros aí, mas sem ofensa, né? Sem qualquer tipo de ofensa, porque infelizmente, se tiver alguma ofensa, a gente vai e faz a remoção. Mas vamos lá, pessoal. Indo aqui, a nota de esclarecimento, isso mesmo, teve uma nota de esclarecimento dos devs. Os devs, eles deixaram a nota de esclarecimento que está sendo repassado nos grupos e a gente vai ler aqui bem rápido, de uma forma bem objetiva, né, tentando analisar. Inclusive, eu vi com muito bons olhos, né, peço desculpas, tem um pouquinho de calor aqui, pessoal, mas vamos lá. Os devs, eles demoraram um pouco a se posicionar em relação à opinião deles para explicar sobre a questão desse nerf que houve, as reduções, as taxas, as mudanças, né? E eles não falavam nada, simplesmente deixavam com os moderadores, deixavam na responsabilidade aí dos admins dos grupos repassar essas informações, mas que não ficavam tão claras que muitos, inclusive, dos admins e dos moderadores não conseguiam repassar essa informação precisamente. E eles aqui, definitivamente, os devs, eles se manifestaram e deixaram, né, a sua explicação do porquê. Mas vamos aqui dar uma pincelada aqui por cima, basicamente, né? Mas a gente vai dar essa lida que é bem rápido aqui, né? Já li aqui mais ou menos e a gente vai estar repassando aí para vocês. Desculpa, pessoal, o calor tá demais aqui nesse lugar. Vamos lá. Explicando os ajustes de recompensa. Qual foi a mecânica que foi aplicada? Reduzir por 6% a mineração total para todos os usuários. Por exemplo, em um dia, todos os usuários mineram 500 tokens. Nós reduziremos 6% dos 500 e não dos 6% da pool, como estava sendo repassada essa informação nos grupos, e inclusive alguns colegas do YouTube, né, estavam repassando essa informação, não precisamente, mas suspeitava-se que era da pool, e não é, pessoal. 6% da recompensa total de 20 milhões, não é dos 20 milhões de tokens, né, da pool, não é do que é minerado durante o dia, que eles colocaram que é uma média de 500 mil tokens Bcoins que são minerados por dia, e essa taxa, essa redução, esse nerf em cima dos 500 mil e não dos 200 milhões lá da pool, tá? Cada usuário terá uma redução diferente baseada na mineração total, ou seja, quanto mais você minera e não reinveste, menos Bcoin você recebe. Isso a gente já estava recebendo, né? A gente já estava percebendo com o nerf, com as últimas atualizações, a gente percebeu que pessoas que não estavam reinvestindo estavam tendo a redução dos ganhos referente ao Bcoin. Mas quais são as vantagens segundo eles aqui? Quando a mineração ela é reduzida no modo First Hunt, moedas elas ficarão mais raras e o preço do token aumenta, ou pelo menos fica estável. A gente estava percebendo isso, pessoal. A moeda, inclusive, ontem eu fiz um vídeo falando sobre o que estava acontecendo com a moeda e essa instabilidade. Inclusive, vou deixar nos cards aqui o vídeo de ontem, que eu falei sobre justamente o que iria acontecer, né, no nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, em relação a questão do futuro da moeda. Eu deixei minha opinião, lembrando de que nada aqui do nosso canal é dica de investimento, a gente não dá dica de investimento, né? A gente aqui não tá dando call para vocês, call para as criptomoedas, a gente está só trocando ideias aqui. Inclusive a gente até pede que as pessoas possam deixar suas análises aí nos comentários, porque aqui é apenas uma resenha referente aos jogos e ganhos, né?
Enfim, pessoal, a gente deu essa percebida em relação à questão da instabilidade da moeda. E eu falei, inclusive, ontem, eu acredito que essa moeda ela vai explodir. Foi minha opinião. Demonstração. Essa redução de 6%, ela começou no dia 1º de janeiro, né? Segundo eles aqui, o preço ele aumentou até $1,80 e no dia 4 ela foi para $2,50. Lateralizou por 5 dias desde a introdução da nova política de redução de mineração. Realmente aconteceu isso, pessoal. Né? Aí eles demonstram aqui, né, um suporte aqui, mas eu consegui enxergar aqui um suporte numa LTA. Né? Mas vamos lá, bem sem mais delongas. Depois do anúncio da remoção do NERF, no dia 1º, no dia 2, perdão, como os nossos dados demonstram, os usuários mineraram muito mais Bitcoins e no dia 3 a venda de Bitcoin aumentou novamente, majoritariamente nas retiradas. Mas uma vez eles deixam claro que não foi reinvestido, ou seja, a moeda ela não ficou rodando dentro do sistema. Caiu ao menor preço nos últimos 6 meses e realmente nos assustou, né? Mas claro, a gente se assusta porque a gente está aqui, eu tenho 3 contas, então é óbvio que eu vou me assustar. Vejo caindo, eu fico, né? Tudo isso é normal, mas a gente que já sabe, a gente conhece um pouco de mercado, a gente sabe que o mercado ele vai, se a moeda for boa, o projeto ele é bom e as pessoas acreditam, o projeto tende ali a segurar o negócio, foi o que aconteceu. Né, os holds realmente, o pessoal holdaram a mesma moeda e segurou. Mas vamos lá, pessoal. Aí demonstra aqui sobre o que aconteceu, E aqui, ó. Esse é o panorama geral para analisar desde quando optamos pelo NERF, pela remoção do NERF, baseado nos indicadores de dados. Ou seja, o NERF anterior era baseado nos indicadores, né? E se a quantidade... Agora está explicado aqui, pessoal. Vocês lembram que muitos reclamavam, tá nerfando o jogo e eles não se manifestam e tal. A gente está percebendo que está tendo uma redução. E esse nerf também, pessoal, ele estava sendo aplicado em cima da estratégia, minha opinião, tá? Em cima da estratégia das manutenções, porque nesse período que eles colocam a manutenção ali de 2, 3 horas, esse período você não minera, e muitos são até pegos de surpresa. Por quê? Porque não conseguia deixar os seus bonecos descansando. Quando voltava, ainda estava lá o boneco todo cansado, não dava para minerar, e isso, querendo ou não, diminui a mineração, consequentemente, segundo o que eles estavam fazendo aqui, estava segurando a moeda, né? Inclusive aqui, mas estava deixando muita gente desanimada, né? Com muita raiva, porque estava bugando demais. E esses bugs aqui, segundo o que eu percebi e pelo que eu entendi aqui, em outras palavras, esse bug era proposital, tá, pessoal? Até para deixar o sistema saudável. Enfim. Então o time de desenvolvedores se uniu na vigência de aplicar a solução temporária do NERF sobre todos os usuários, né? Que foi o que aconteceu. A proposta do primeiro foi de reduzir o saque de Bitcoin no mercado, tal, a gente já sabe disso aqui. Enfim, se você entende que a política é para salvar o preço do Bitcoin, tornar o sistema, o jogo mais saudável, estável, para que você tenha uma recompensa mais sólida, então você não usou o índice que nós publicamos para praticar FUD, ou seja, mas estava sendo usado isso. Infelizmente, muita gente não estava entendendo e estava praticando FUD, né, exacerbadamente. Um jogo em que os nossos usuários não entram, os poucos usuários jogam, enfim, eles falando aqui, né, o interesse de entrar novos usuários para o jogo, que é o que a gente quer realmente. Para alguns usuários não entendam e não simpatizam com a política do MOME e ainda não usam o índice do jogo para praticar com a prática de FUD. Assim, gente, sem FUD, pessoal, entendeu? Eu sei que muitos que estão aqui, que vão assistir o nosso vídeo aqui, né, tem essa raiva também de FUD, como eu tenho. Mas assim, se você vai dar uma opinião, se você vai se posicionar nos grupos, enfim, sabe o que está falando, sabe o que está fazendo, beleza? Isso aqui é muito importante, pessoal, né, para a saúde, porque todo mundo está no barco. Uma conta, 2, 10, 20, 30, 50, todo mundo está no barco. O que acontecer para um vai acontecer para todos. Então assim, sem FUD, mano, entendeu? E outra coisa, ainda tem sem vergonha aí, que nem joga, mano, e fica falando besteira, fica fazendo FUD. Enfim, reduz a confiança dos novos usuários a entrar no jogo, é isso aí mesmo, verdade.
Por essa razão, nós não queríamos publicar os valores detalhados 2 vezes, ou seja, eles não queriam ficar ali repetindo e todo mundo fica reclamando e tal, de manutenção, nota e tal. Gente, de boa. Agora eu entendi o porquê que eles estavam demorando, né? Eles falando aqui sobre a questão do food, eles atacando bastante, com razão, a questão do food, né? E no finalzinho eles falam: confie e sigam apoiando cada decisão que tomarmos. Nós só queremos que nossos amados bombeiros tenham lucro estável e que o valor aumente com o tempo. Gente, sinceramente, gostei da nota deles, a forma que eles se posicionaram. Foi muito bom, né? Resultado disso foi esse pico aqui, vocês podem estar vendo aqui no CoinMarketCap. A moeda, eu estava batendo ontem, pessoal, uma média de 13,33, 13,30, chegou a bater 14, quase 15 e voltou. Agora a moeda está instável, ou melhor, está estável. Aumentou 10%, pessoal, 11%, 11,24%. Né? A gente vai aqui no gráfico, olha isso, galera, olha isso, né? Olha isso, e vai explodir, galera, vai explodir, beleza? Galera, fica aqui a minha gratidão por você ter acompanhado o nosso vídeo até aqui, tá? Muito obrigado por ter participado aí, deixa o teu comentário, mais uma vez eu te peço, deixa a tua curtida, compartilha nas redes sociais, se inscreve se tu ainda não é inscrito, deixa o teu comentário positivo ou negativo, né? E é isso aí, galera, muito obrigado aí por ter acompanhado aqui, mais essa, né, atualização aí que a gente repassou, esses detalhes aí, muito obrigado, até mais, valeu, é nóis!